Oi, gente, meu nome é Helena, sou professora de Biologia do Cursinho Popular Paulo Freire e hoje, continuando com os estudos da Biologia, vamos nos aprofundar um pouco mais no núcleo celular, que é um assunto fundamental para o Enem e vestibulares. Vamos começar um pouco revisando sobre os três componentes básicos da estrutura de uma célula. Então, nós já aprendemos que uma célula possui uma membrana plasmática, um citoplasma e um material genético, e que a célula ela pode ser tanto eucariótica como procariótica, existindo diversas diferenças entre essas duas células, entre elas a presença de um núcleo celular que separa o material genético da célula eucariótica do seu citoplasma, que é algo que não ocorre nas células procarióticas, na qual o material genético está disperso no citoplasma. E é exatamente esse núcleo celular da célula eucariótica que nós iremos estudar hoje, a começar pela estrutura, né? O núcleo celular ele é formado por um envoltório nuclear, que nós chamamos de carioteca, que é uma dupla membrana formada por uma membrana interna e uma membrana externa, na qual a externa está em continuidade com o retículo endoplasmático rugoso. Interiormente, nós encontramos o núcleo, que é uma região mais densa e mais corada, formada ali por RNA ribossômico. O nucleoplasma, que é o suco nuclear, também chamado de cariolinfa, onde estão mergulhados os filamentos de cromatina, que representa ali o nosso material genético. É por isso que nós dizemos que o núcleo celular ele é portador dos fatores hereditários, exatamente porque é no interior do núcleo que está a maior parte do material genético da célula, deixando apenas uma pequena parte fora dele, que é nas mitocôndrias e nos cloroplastos. O núcleo celular ele também é controlador das atividades metabólicas, exatamente porque é a partir do DNA que está dentro do núcleo que serão sintetizadas as proteínas essenciais para o metabolismo e vida da célula. E o núcleo ele não é uniforme, ele não é igual em todas as células, ele pode variar de aspecto, ele pode variar de tamanho. E o seu tamanho ele varia de acordo com o metabolismo celular. Então, quanto mais intenso for o metabolismo da célula, maior será o núcleo, mais volumoso ele será, e também de acordo com a quantidade de DNA que aquela célula possui. Então, por exemplo, o núcleo celular dos urodelas está entre um dos maiores dos vertebrados, exatamente porque existe uma grande quantidade de DNA em suas células, que é diferente do núcleo das aves, que possui uma pequena quantidade de DNA, então o núcleo celular delas vai ser menor. O aspecto do núcleo ele também varia de acordo com o ciclo celular. A célula ela pode estar tanto em divisão celular, portanto ela vai ter um núcleo metafásico, ou então uma célula que não está em divisão celular e que está realizando diversas outras funções metabólicas que ela possui. E a gente chama esse núcleo de núcleo interfásico. E as células elas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de núcleos também. Então as células elas podem ser mononucleadas, quando possuírem apenas um núcleo, binucleadas, quando possuírem dois núcleos, multinucleadas, quando possuírem vários núcleos, ou mesmo anucleadas, quando não possuírem núcleo algum. Então, por exemplo, os nossos neurônios, que vão compor ali o tecido nervoso, são células mononucleadas, exatamente porque possuem apenas um núcleo. Os nossos hepatócitos, que são células que vão ali compor o tecido do nosso fígado, são células binucleadas, porque possuem dois núcleos. A fibra muscular esquelética, que é a célula que vai compor ali o tecido muscular esquelético, possui vários núcleos, então é denominada de célula multinucleada. E as nossas hemácias, que são células anucleadas, elas não possuem núcleo, elas perdem o seu núcleo durante o processo de hematopoese, que é o processo de produção das células sanguíneas, exatamente para poder ter maior espaço no citoplasma para o transporte de oxigênio. E a cromatina? Vamos começar a conversar um pouco sobre ela agora, né? Ela representa o material genético, já disse isso para vocês, e ela nada mais é do que o nosso DNA associado a proteínas. Então, lá no núcleo, a gente tem o nosso DNA se associando a um octâmero de histonas, que são as proteínas, formando um nucleossomo, que é a unidade estrutural da cromatina. Ao longo dessa cromatina, nós vamos encontrar os genes, que são segmentos de DNA, fragmentos de DNA, que comandam a produção de uma proteína.
Então, a partir disso, a partir dos genes, nós conseguimos classificar a cromatina em duas formas funcionais. Nós temos a eucromatina, na qual nós encontramos genes ativos, e a heterocromatina, na qual nós encontramos genes inativos. Por quê? Porque nós possuímos milhares e milhares de genes, mas nem todos eles estão ativos. E é por isso que existem dois tipos de cromatina, a eucromatina e a heterocromatina, na qual a eucromatina é realmente a partir dela que se dá a expressão da nossa informação genética. E o cromossomo? O cromossomo é a cromatina altamente condensada. E ele só é visível durante o processo de divisão celular. Então, a diferença do cromossomo para a cromatina é uma diferença de forma, não é uma diferença de estrutura, não é uma diferença de composição química, é uma diferença de forma, que nem a diferença da água para o gelo. Nós temos a água líquida e a água sólida. Aqui a gente tem a cromatina, que está descondensada no núcleo, e o cromossomo, que é a cromatina altamente condensada, exatamente quando a célula começa a entrar em processo de divisão celular. E esse cromossomo, ele normalmente se encontra duplicado, exatamente porque no processo de divisão celular, a gente tem a duplicação do DNA. Então, esse cromossomo ele é formado por duas cromátides irmãs que se unem a partir de um centrômero. E as pontas dos cromossomos nós chamamos de telômeros. E é importante destacar aqui para vocês que cada vez que uma célula se divide, ela vai perdendo um pedacinho do telômero. E é a partir do telômero, então, que a gente consegue avaliar a senescência, ou seja, o envelhecimento da célula. E nem todos os cromossomos são iguais. Os cromossomos eles se diferenciam em forma, eles se diferenciam em tamanho, eles se diferenciam em localização de genes, em quantidade de genes, em tipo de genes. E de acordo com a posição do centrômero, a gente consegue classificar o cromossomo em cromossomo metacêntrico, em cromossomo submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. O conjunto de todos os cromossomos presentes no núcleo de uma célula a gente denomina de cariótipo. E o número total de cromossomos ele é característico de cada espécie. Então, por exemplo, a espécie humana ela possui um total de 46 cromossomos em cada uma de suas células. Já a espécie do chimpanzé possui o total de 48 cromossomos em cada uma de suas células. A partir da quantidade de cromossomos dentro da célula, a gente também consegue definir as células como diploides, quando possuírem a totalidade dos cromossomos daquela espécie, ou haploides, quando possuírem a metade dos cromossomos daquela espécie. Então, por exemplo, a espécie humana possui o total de 46 cromossomos. Então, as células diploides da espécie humana serão aquelas células com 46 cromossomos, e as células haploides serão aquelas células com 23 cromossomos. Já as células diploides do chimpanzé serão aquelas células com 48 cromossomos e as células haploides serão aquelas células com 24 cromossomos. Dito isso, a gente consegue definir que nas células animais, as células diploides, elas são as células somáticas, é o que a gente chama de célula somática, são todas aquelas outras células que vão compor o tecido do organismo, do animal, nesse caso. Já as células haploides dos animais serão as células reprodutoras, os nossos gametas. Eu disse para vocês que os cromossomos eles se diferenciam, mas também existem cromossomos homólogos. Os cromossomos eles se encontram em pares. Cromossomos homólogos são pares de cromossomos que apresentam o mesmo aspecto, na qual a posição do centrômero, a posição do gene, a forma, o tamanho são relativamente iguais. E como é que ocorre a expressão da informação genética que está presente no núcleo? Como é que isso ocorre? Gente, a expressão da informação genética é o que a gente chama de síntese proteica, na qual a informação genética que está contida na molécula de DNA lá no nosso núcleo será traduzida para uma proteína, para a formação de uma proteína. É assim que se dá a expressão da informação genética nas nossas células. E é esse processo de síntese proteica que nós iremos estudar agora, começando pela revisão das duas moléculas fundamentais para que esse processo ocorra, que é a molécula de DNA, que armazena a nossa informação genética, mas também transmite ela. Então é por isso que a gente diz que a molécula de DNA ela é
o veículo da informação genética, e o DNA é o ácido nucleico constituinte de todos os cromossomos dos seres vivos. E o DNA ele é um polímero de nucleotídeos, como vocês já estudaram. Um nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, na qual a pentose do DNA é a desoxirribose, e as bases nitrogenadas do DNA é a adenina, a timina, a guanina e a citosina, na qual a adenina se liga apenas à timina e a guanina se liga apenas à citosina. E a molécula de DNA, como vocês já sabem, é uma molécula dupla hélice, ela é uma dupla fita. O RNA ele também é um polímero de nucleotídeos, ou seja, ele também é formado por vários nucleotídeos. Só que a pentose do nucleotídeo do RNA é uma ribose, e as bases nitrogenadas do nucleotídeo do RNA são adenina, uracila, guanina e citosina, na qual a adenina se liga à uracila e guanina se liga à citosina. Ou seja, não existe a base nitrogenada timina na molécula de RNA, que é um filamento único. E existem vários tipos de RNA, mas o mais importante para o processo de síntese proteica são o RNA mensageiro, que é o RNA que vai carregar a informação genética que será traduzida em uma proteína, o RNA transportador, que transporta os aminoácidos até o ribossomo para a produção proteica, e o RNA ribossômico, que vai compor a organela, o ribossomo. Então, como é que está o processo de síntese proteica? Nesse processo, a molécula de DNA vai funcionar como um molde para a síntese de proteínas. Nesse processo, pequenos trechos da molécula de DNA serão transcritos para uma molécula de RNA, que então será traduzida lá no citoplasma para uma molécula de proteína, e a organela responsável por esse processo é o próprio ribossomo. E esse processo se inicia com a transcrição, que ocorre no núcleo, na qual o fragmento que será transcrito do DNA será o gene. Então, a transcrição ela é o processo no qual a informação genética contida na molécula de DNA será transcrita para a molécula de RNA mensageiro. E esse processo se dá através de uma enzima chamada RNA polimerase, que sintetiza a molécula de RNA mensageiro da seguinte forma: onde tiver a base nitrogenada adenina, ela vai colocar a uracila. Onde tiver timina, ela vai colocar adenina. Adenina, onde tiver guanina, vai colocar citosina. Onde tiver citosina, vai colocar guanina e assim por diante até completar a transcrição do gene. Só que esse RNA mensageiro ainda não está pronto para ser traduzido para o processo de síntese proteica. Antes ele precisa ser cortado. Por quê? Porque o gene ele possui segmentos codificadores, que nós denominamos de exons, e segmentos que não codificam o grupo funcional, que nós denominamos de introns. E quando ocorre a transcrição do DNA para o RNA mensageiro, todo o gene ele é transcrito, tanto os segmentos codificadores como os segmentos não codificadores. E é por isso que esse RNA mensageiro ele precisa ser cortado, de forma que os introns, que são segmentos não codificadores, sejam retirados e os exons unidos. E esse processo que a gente chama de retirada dos introns e união dos exons, nós chamamos de processamento do RNA, da molécula de RNA mensageiro, que agora sim está pronta para a tradução lá no citoplasma. Então, a tradução ela ocorre no citoplasma para a produção de uma proteína, e ela ocorre por intermédio do ribossomo, que é uma organela responsável pelo processo de síntese proteica, que vocês já estudaram, e que é formada por RNA ribossômico. Só que ele vai ler a molécula de RNA mensageiro, ele não lê de qualquer forma. Ele se desloca através da molécula de RNA mensageiro, através de trinca por trinca. Ele lê trinca por trinca, né? Trinca são 3 bases nitrogenadas. Então, ele se acopla à molécula de RNA mensageiro e lê trinca por trinca. Cada trinca dessa nós denominamos de códon, e cada códon corresponde a um aminoácido. Então, o processo de tradução se inicia com o acoplamento do ribossomo à molécula de RNA mensageiro, na qual ele vai ler a primeira trinca.
A primeira trinca, que é o primeiro códon, é o códon de iniciação, sempre será o mesmo em todos os seres vivos, que é o códon AUG. E esse vocês precisam gravar, que é o códon de iniciação do processo de síntese proteica, é o AUG. Esse códon, ele corresponde ao aminoácido metionina. Então, o RNA transportador, ele vai transportar o aminoácido metionina até o ribossomo. Feito isso, o ribossomo ele passa para a próxima trinca, que pode ser qualquer outra. Nesse caso, é a CGA. A CGA é o códon que corresponde ao aminoácido metionina. Então, o RNA transportador ele vai transportar até o ribossomo o aminoácido arginina. O códon CGA ele corresponde ao aminoácido arginina. E a união entre esses dois aminoácidos vai se dar através de uma ligação peptídica. Feito isso, o ribossomo ele passa para o próximo códon. Dessa vez, o códon é AGG. O AGG, ele coincidentemente também é um códon que corresponde ao aminoácido metionina, então o RNA transportador vai trazer o aminoácido metionina, e esse processo ele vai se repetir até que toda molécula de RNA mensageiro tenha sido lida. Ele vai se repetir até que o ribossomo ele encontre um códon de terminação, que são 3, ou pode ser o códon UAA, UAG ou GA. Quando o ribossomo ele encontra um desses códons, ele entende ali que o processo de síntese proteica ele deve parar, ele deve finalizar. A partir daí, a gente tem a formação de uma molécula de proteína, a estrutura primária de uma molécula de proteína, que depois vai assumir a sua conformação ali secundária, terciária ou quaternária específica. Então, resumindo, o processo de síntese proteica, que se inicia lá no núcleo com a produção de uma molécula de RNA mensageiro, a partir do processo que a gente chama de transcrição, na qual a informação genética contida na molécula de DNA será transcrita para uma molécula de RNA mensageiro, que por sua vez irá se deslocar até o citoplasma, onde lá ele será traduzido a partir do processo chamado de tradução para uma proteína por intermédio da organela ribossomo, dos ribossomos. E aí a gente tem a formação de uma proteína. Então, por exemplo, considere que o gene A seja transcrito em uma molécula de RNA mensageiro e que vai orientar lá nos ribossomos a produção de uma proteína chamada tirosinase. A tirosinase ela é uma enzima que catalisa a reação química que vai converter o aminoácido tirosina no pigmento melanina, que é o pigmento responsável pela coloração da nossa pele. E é por isso que a gente diz que o gene A ele vai ser o gene responsável pela pigmentação normal da coloração da nossa pele. E é dessa forma que ocorre a expressão da informação genética contida no núcleo, contida lá na célula. E aí a gente tem o nosso código genético, que é a correspondência entre os códons e os aminoácidos. A gente já aprendeu que existem 20 tipos de aminoácidos na natureza, porém existem 64 códons diferentes. Exatamente porque existem 64 formas diferentes de você ali ordenar as trincas das bases nitrogenadas. Só que esses 64 códons não vão codificar 64 aminoácidos porque existem apenas 20 tipos de aminoácidos. Então, diferentes códons vão codificar um mesmo aminoácido. Por exemplo, o códon CUU, CUC, CUA, CUG, que vai codificar o mesmo aminoácido que é a leucina. E é por isso que a gente diz que o nosso código genético ele é degenerado, porque diferentes códons vão codificar o mesmo aminoácido. A gente também diz que o nosso código genético ele é universal, porque uma mesma sequência de nucleotídeos irá codificar os mesmos aminoácidos em praticamente todos os seres vivos. Então, o códon AUG, por exemplo, que codifica o aminoácido metionina, ele vai codificar esse mesmo aminoácido em qualquer ser vivo. E essa característica de ser universal é o que é uma evidência, de que provavelmente todos nós se originamos de um único ser vivo, temos uma origem em comum. A partir desses dados, a gente tem a formação do que a gente chama de dogma central da biologia molecular, que é o fluxo da informação genética da molécula de DNA que armazena e que consegue se duplicar sozinha,
e consegue transmitir essa informação genética para uma molécula de RNA mensageiro, que então será traduzida em uma proteína. Esse fluxo da informação genética foi o que denominou-se de dogma central da biologia molecular. Só que lá em meados da década de 70, descobriu-se que o caminho inverso também existia, né? Descobriu-se que certos vírus eles carregavam a sua informação genética na molécula de RNA e que eles conseguiam replicar essa molécula de RNA e que inclusive conseguiam produzir DNA a partir da molécula de RNA por meio de uma enzima que chamaram, né, de transcriptase reversa. Então, por exemplo, o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, consegue fazer esse processo inverso. E então, esse processo inverso também foi reconhecido como um dogma na biologia molecular. E hoje nós temos um indício de replicação proteica, né, que na verdade se trata de um caso muito particular, na qual proteínas infectivas conseguem infectar outras proteínas, transformando elas em cópias idênticas de si mesmas, né, que são o que a gente chama de prions, que estão associados ali com a encefalite espongiforme bovina, conhecida popularmente como a doença da vaca louca. E chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigada a você que ficou até aqui e até a próxima aula.